Olá, você! Mais uma vez, Luciane Sartori, dessa vez com um convidado muito especial, que é o meu amigo Adeildo Júnior. Tudo bem, Adeildo? Tudo certo, tudo pronto. Estou aqui inteiro para você. Olha que menino lindo! Olha, gente, o Adeildo é professor de português como eu, né? Ele é. Mas, como eu, ele também tem uma larga experiência em diversos níveis de educação, né? Passando do fundamental até o universitário, trabalhando também fora da posição de professor. Por isso, eu vou dizer para você que esse vídeo foi feito para você entender o que é ser um educador, tá? Então, é por isso que a gente vai apresentar o Adeildo aqui assim, ó. Quem é o Adeildo? É um educador. É isso que o Adeildo é. E a nossa discussão vai ser exatamente em cima dessa. Então, se você quer ser um educador, você tem que entender o que é ser educador em primeiro lugar, para você saber se você está no caminho certo. E se você nunca pensou em ser um educador, está na hora de você entender, não é? O que é ter essa profissão, para que você fale, olha, não é que isso mexe comigo? Quem sabe a gente não desperta essa veia educadora em você, né, Deildo? É isso mesmo. Recentemente eu conversei com uma professora bem jovem, o nome dela é Nayara, e a gente falava sobre o que é ser professor hoje. Foi uma live que eu fiz com ela no Instagram e eram duas perguntas que motivaram o começo da conversa. O que te motiva e quais são os grandes desafios que hoje são impostos para quem quer entrar na educação. A conversa foi muito boa. Exatamente. Eu já ia fazer essas perguntas, ele já fez antes, então ele já vai responder e fica tudo maravilhoso. Olha, o que me motiva na educação é saber que eu sou capaz, enquanto educador, de ajudar pessoas a transformarem realidades. Sabe? A realidade dela, a realidade das pessoas com quem ela convive, a realidade da sociedade. Quando eu vejo um jovem mudando a vida dele a partir de momentos que eu pude vivenciar com ele em sala de aula, a partir das conversas que a gente teve, e o feedback sempre vem, sempre vem. A Sim, gente continua no aluno, ele vai embora, mas ele não vai embora só, a gente continua nele. Ele vai levar as frases de efeito, os trejeitos da gente, a maneira de encarar o mundo. Por isso que muita gente pensa assim, o professor ele tem um peso de influência muito grande sobre o aluno. Tem, é verdade. Sobretudo se esse professor entende que o papel dele é de formador de gente. Não é? Então, isso me motiva muito, ver essa contribuição, essa realidade sendo concretizada. Os desafios são muitos. eu Né? não Os desafios. falei, eu não falei que eu tinha chamado um convidado especial. Vocês acabaram de entender por quê, né? Olha, Sabe por quê, Adeildo? Eu gosto sim, muito de a gente trabalhar essa visão, porque o que a gente tem de concepção de professor, o que a maioria das pessoas tem de concepção de professor, é que professor é aquele que vai para a lousa e vai passar para o aluno aquilo que ele tem de conhecimento específico. Então, por exemplo, se você é professor de português, o que se tem em mente, no que o aluno acredita? Que o professor de português ele vai para o quadro e ele só pode dar aula de português. Isso não é verdade. É o nosso isso. assunto principal, não tenha dúvida. Mas com ele você tem toda uma bagagem que vai junto e que agrega muito. E Isso. eu acho perfeita essa ideia de que o educador, ele é de fato aquele que transforma. Porque aquele que só passa conhecimento, hoje em dia, é o Google, né? Sim, O Google passa informação. O Google passa informação. Mas, isso. assim, antigamente, até o professor tinha esse papel também, né? Mas É, hoje, eu vejo que, especialmente por causa da tecnologia que abraçou o mundo, né, e que transformou as nossas relações, transformou os relacionamentos pessoais, a tecnologia também trouxe para a sala de aula uma grande transformação. A gente não percebe, a gente fala assim, mas não tem o computador na sala, as pessoas acham que levar tecnologia para a sala de aula é levar computador, tablet, celular, seja o que for tecnológico. Não é isso. Você concorda comigo, Adeildo? concordo. Concordo sim, e eu acredito assim que o professor
o educador, o professor educador, não é? A formação dele, ela tem que ser holística, ela tem que ser ampla. Não dá para ele se limitar ao conhecimento técnico de sua matéria, de sua disciplina. Esse é um processo de formação que eu acho que é até anterior ao processo do professor, de se formar professor. Porque quando você entende que o ser humano com quem você trabalha é um ser integral, que tem múltiplas inteligências, que tem múltiplas faces, você não pode querer reduzir a sua ação pedagógica apenas a uma, quando, na verdade, ele é multi. Então, é necessário que você se forme, se ferramente, tenha leituras, procure criar experiência a partir de vivências que vão lhe dar essa capacidade de lidar com esse ser integral. Sim. Então, veja, isso que o Adeudo trouxe para a gente mostra que a tecnologia foi para a sala de aula dele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando a gente fala que a tecnologia vai para a sala de aula, não significa que a escola tenha que levar o aluno para o computador. Então, se você hoje é aluno, por exemplo, entenda que não é porque você não usa um tablet ou você não usa o computador que a escola não está levando a tecnologia para você. A tecnologia ela é levada pela forma de pensamento. É assim que Isso. funciona. Por quê? Porque eu acabei de falar, o Google já traz conhecimento. Então, na sua casa, você pode entrar no Google quando você quiser, não é? Porque se tem acesso hoje. Até pelo celular se entra no Google, né? Então, assim, Sim, a sim. internet está aí. A internet está aí. Se você não sabe como trocar uma lâmpada, você pergunta no Google, vai aparecer alguém te explicando como é que troca uma lâmpada. A questão é, por que que a lâmpada funciona, como ela funciona. Essa parte que está por trás é que deve ser a busca do conhecimento das pessoas. E o Isso. professor só consegue fazer isso se ele for diferente do Google, né? Então, Isso. então veja, levar a tecnologia para a sala de aula significa o seguinte: isso você já tem. O que é que eu, educador, vou fazer de diferente para esse aluno? Em primeiro lugar, Isso. você tem que mostrar que você é, né? A sua essência que vai ficar na sala de aula. E isso que a Deildo falou, a Deildo é tão verdade, né? A gente copia a professora e os alunos copiam a gente. Não é? É É, verdade. eles copiam. Olha, foi interessante essa alusão que você fez aí com a questão da lâmpada, né? Porque, por exemplo, o aluno, vamos falar de português, o aluno ele entra no YouTube, ele vê videoaulas das mais variadas, inclusive minhas, suas, de amigos nossos, né? De assuntos específicos, Sim. conhecimento técnico. Ele entra no Google e tem aulas em PDF das mais variadas, dos mais variados assuntos. Está lá. Agora, o nosso papel enquanto professores e educadores é ajudá-lo a encontrar um significado para isso. Porque se Exato. a aprendizagem ela não é significativa, então qual a razão de ter contato com o período composto? Né? Aí você fala oração subordinado substantivo, o sujeito de 14, 13 anos cai da carteira e fala assim: eu não quero aprender isso aí, não vou usar nunca na minha vida. Ele usa todo dia. Usa todo Exato. dia, toda hora, mas ele fala: nunca vou usar isso na minha vida. Exato. Então, esse papel é nosso. Esse papel ele é insubstituível. Esse papel é nosso e é insubstituível. Insubstituível no sentido de que não cabe a outro profissional, cabe ao professor criar essas relações de significado com o aluno. E olha, veja só a preposição que eu usei. Com o aluno, não é para o aluno. Porque se é para o aluno ele é objeto do processo. É, E não é isso. O não. aluno é sujeito, junto com Sujeito. você. Então, é construir relações de significado para tudo que se ensina com o aluno. E aí, as formações e leituras que a gente tem que ter, que extrapolam esse muro desse quadrado fechado aí, muitas vezes, que a formação de professor propicia. Quando eu falo formação, eu falo da formação sistemática, da formação universitária, propriamente dita. Essa formação que é propiciada, ela não consegue romper esses muros. Exatamente. Essa sua fala de que o aluno, né, de que o aluno, a pessoa que está ali para aprender com você, não é objeto e é sujeito, é fantástica.
Eu estava te falando, né? Daí eu vou falar para você também. Eu tenho um treinamento montado para professor, né? E esse treinamento se chama Professor Líder. E o que eu mais procuro levar com esse treinamento é esse conhecimento para o professor, que ele tem de entender que o aluno, antes de ser aluno, ele é gente, e ele, antes de ser professor, é gente, e que se essas relações não estiverem afinadas, a relação entre professor e aluno não vai acontecer. Porque É. nós professores, assim como um médico, por exemplo, a gente tem de ter uma relação afinada com o ser humano, né? Na verdade, Isso. todas as profissões têm, né? Só que a gente convive com as pessoas o tempo todo. Para nós é tempo integral. Então, como é Isso. que o professor se sobressai hoje numa sala de aula? É porque ele sabe mais que o aluno? Não! Na história do mundo, desde que se inventou o professor sabe mais que o aluno, isso é óbvio, né? Porque é justamente por isso que ele é o professor e o outro é o aluno. Então já está no nome dessas funções aí. A questão é a gente entender que não é o conhecimento que está em jogo, mas sim como a gente trabalha esse conhecimento, que é o que o Odeildo falou. Você tem que dar significado para esse alunado, né? E Isso. aí você deixa de ser o que transmite o conhecimento, e a gente pode dizer até que no nome, eu diria melhor, é a educador. Né? Aí passa a ser o Sim, educador. Né? Porque sim. o educador, ele mexe com a pessoa, ele traz a pessoa junto com ele e ele é capaz, então, de conduzir o aluno. Um treinamento de liderança professor, ele se baseia nisso. Esse treinamento que eu tenho, ele se baseia exatamente nisso. Não é que o professor tem que É. conhecer o seu aluno e trabalhar junto com ele, conduzindo para o caminho que ele deve ir. Porque, senão, qual é o objetivo de Mas ser é professor? verdade. É verdade. Olha, veja, eu posso dizer para você, Luciane, e para vocês que estão ouvindo a gente, que quando você escolhe ser professor, quando você decide isso em termos de carreira, quando você quer abraçar uma profissão como essa, você tem que estar aberto. Eu acho que você, quando decidiu, já viu isso antes, né? Você tem que estar aberto para entender que a aprendizagem permanente é uma característica que você tem que ter. Necessidade de aprender, de estudar, de ir além. Por exemplo, hoje eu leio, e leio com muita frequência, uma literatura que me ajuda a compreender como o cérebro funciona. Eu leio uma literatura que me ajuda a compreender os múltiplos comportamentos de um ser humano. Eu leio uma literatura. Ah, mas isso você vai ser psicólogo? O professor também é psicólogo, de certa maneira. Mas essas são leituras que vão ajudar, por exemplo, ao educador perceber a melhor forma de atingir um determinado objetivo com o aluno dele. Por exemplo, se eu sei como o meu aluno aprende, eu vou modular aquele meu tempo com o aluno dentro dessa perspectiva e entendendo ainda mais os desafios. Vamos falar um pouquinho dos desafios. Os desafios são muito grandes, porque se de um aluno para outro tem diferença, imagina de uma sala inteira, de uma turma inteira para outra, de uma escola para outra, uma escola privada. De repente, você tem uma jornada aqui de manhã, você está na escola privada com todos os acessos do mundo. E à tarde, você está numa escola pública que, entre outras coisas, ela é sucateada. Como você vai lidar com essas situações? São situações que envolvem gente, envolvem emoções, envolvem percepções de realidades bem distintas. Então, eu tenho que ter sensibilidade enquanto professor, enquanto educador, para verificar que o meu trabalho ele tem que ser diferente, porque as realidades são diferentes. Exato, exato. Por isso que eu gosto de falar que o professor, ele é o provocador e não o transmissor do conhecimento. Você tem que provocar o conhecimento no aluno. Verdade, E Luciane? essa pluralidade a que você se referiu agora é verdade. Ele já colocou, ele já falou isso, que o desafio é justamente você trabalhar com as pessoas diferentes e, em especial, quando você tem turmas diferentes. Mas, Adeildo, e trabalhar com séries totalmente distintas? Por exemplo, de manhã você vai dar aula na universidade. Aí chega à tarde, você vai dar aula para o fundamental, lá para o 8º ano. Como é que é isso aí? Conta pra gente. Olha, primeiro é gostoso.
não é? É gostoso porque você consegue. Eu vou usar aqui uma frase de um colega meu, professor, colega Márcio Ribeiro. Ele dizia assim: olha, é muito fácil ser professor de ensino médio, porque todo ano o nosso aluno ele tem 15 anos e todo ano eu tenho um ano de experiência a mais. Então, eu tenho que usar essa experiência a meu favor. E é bem por aí, Luciane, sabe? O aluno da faculdade, primeiro tem um ponto aí importante. Eu dou aula para alunos que querem ser professores de português. Então, já tem uma série de preocupações que não vão mais existir dentro dessa realidade, sabe? Eu não tenho, por exemplo, a preocupação de pedir que alguém preste atenção na aula, Sim, sim, não sim. é? Mas existem outras preocupações que, da mesma maneira que o processo de maturação provoca a evolução de determinados aspectos, a migração desse aluno de uma série para outra, de um ciclo para outro, também exige de você que você também seja capaz de perceber que as preocupações evoluem, são outras. Isso muda, Veja, né? de manhã eu estou na faculdade dando aula para um aluno que quer ser professor. Aí de tarde eu estou no ensino fundamental ensinando para alunos e o que eu estou fazendo é exatamente o que eu estava ensinando de Ensinando manhã, de manhã. sabe? A minha vontade é levar esse aluno que teve aula comigo na faculdade para dentro da escola, para ele ver ali como um laboratório, como a coisa acontece de fato. Porque o conhecimento técnico trabalhado na universidade, eu encaro que ele é muito limitante, porque ele ainda trabalha dentro de uma perspectiva, principalmente nos cursos de licenciatura, em que o aluno de licenciatura tem que ter uma formação técnica específica, mas os conhecimentos que são ditos, conhecimentos pedagógicos necessários para ele desenvolver uma atuação importante e significativa na sala de aula, isso não é desenvolvido como deveria. Então, esse aluno lá da universidade, de manhã, que está comigo ali e tal, de tarde ele tinha que estar comigo, dentro da sala de aula, vendo a realidade, como é que ela acontece e verificando as perspectivas de trabalho, sabe? Então, isso As tem muito a formas. ver com aquilo que a gente estava conversando, né? Porque a escola a escola de modo geral, incluindo as universidades, ainda fazem a leitura de que o professor é aquele que detém conhecimento, ponto final. E Uhum. deixa, de certa forma, relegada essa ideia, deixa de lado essa ideia de que antes ele é pessoa e que o conhecimento que ele tem, ele vai transformar para outras pessoas. Então, ele tem que ter o Isso. conhecimento técnico, isso é indiscutível, mas ele também tem de conhecer o público dele, que é o aluno. Ou seja, que é outra pessoa e, para piorar, são outras pessoas. Não é? E não Outras adianta pessoas. você colocar que eu tenho conhecimento, então eu passo para você e você se vira para aprender. Não, porque não funciona. Porque se for assim, você vira professor Google, como eu falei. Você deixa de ser Uhum. o educador que você está prometendo que você vai ser quando você está cursando sua universidade. Não é? Isso, isso. E te digo mais uma coisa: é, o, o, são linguagens diferentes, sabe? Porque são personas diferentes. Eu tenho o aluno do Fundamental 2, do Fundamental 1, eu tenho o aluno do ensino médio, eu tenho o aluno do ensino técnico, eu tenho o aluno do ensino do preparatório para o Enem, eu tenho o aluno do preparatório para concurso. Olha quantas realidades diferentes, Isso é uma sabe? loucura. É um leque aberto na maior angulação possível. Aí a pessoa fala assim para você, mas você só dá aula? Tá vendo? E não. E a resposta é não. Você, por exemplo, eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu me preocupo com a minha formação, com a minha leitura,
eu me preocupo com os meus hobbies, os meus Com a aula, prazeres, você prepara a aula? com a aula, sabe? Então, hoje mesmo eu conversava com o meu mentor, o João Hernani, e a gente falou sobre isso, e conversamos sobre isso nós dois. É energia, né? Você tem que ter energia suficiente para distribuí-la dentro desse leque de situações com as quais você vive no dia a dia. Se você não consegue, então diminui o leque, fecha mais. Porque é importante que você coloque o seu melhor em tudo aquilo que você faz. Se você abre demais esse leque de possibilidades e não tem essa condição, você tem que se conhecer, você tem que se entender, não é? A fim de desenvolver um bom trabalho dentro de educação. E quando a gente falava agora há pouco sobre essa diferença de idade, essa diferença de contexto, você quer ter sucesso com a sua aula, você tem que entender isso. Você tem que entender que a sua linguagem, eu vou usar uma expressão do Bechara, você tem que ser poliglota dentro da própria língua. Você Sim. tem que ter uma língua. E aí vamos colocar uma lupa em cima dessa palavra língua, né? Essa palavra linguagem. Não é só a linguagem verbal, é a linguagem unicorporal, gestual, é a ideia que você traz, é como você trabalha essa ideia. Por exemplo, eu dou aula de subordinação na universidade, mas eu dou aula de subordinação também no ensino fundamental. A E eu gente vou dar faz aula de isso. subordinação do mesmo jeito, eu vou falar da mesma forma, só se eu quiser ser apedrejado por um dos grupos. É verdade. Ele está falando de período composto por subordinação, viu, gente? E é bem Exato. isso. Todo mundo pode não entender nada, mas muita gente já ouviu falar sobre esse assunto na vida, né? É Oração sim. subordinada a substantivo, oração subordinada adverbial, oração subordinada. É disso que ele está falando. E é verdade. A Exato. gente tem, dentro do currículo educacional hoje, de passar essa informação, desde os pequenos, eu chamo de pequenos, no ano, para esse assunto, né? Uhum. Até os mais variados níveis de idade. Porque, veja, quando eu digo para um menino, assim, nessa idade, nessa faixa etária aí, dos 10, 11 anos, 12, o que você entende por subordinação? Ele vai ficar mudo. Mas se eu perguntar para ele se ele pode fazer o que ele quiser dentro de casa, ele vai dizer que não. Ele não pode fazer o que ele quiser dentro de casa. E aí eu pergunto por quê? Ele sabe, porque minha mãe não deixa. Então, ó, vê É, só. Se você tem alguém que manda e você é mandado, bem aí tem uma relação de subordinação. Vamos colocar o nome? Aí ele entende que tem um significado isso. Então, pega esse significado que ele acabou de perceber, que existe ali na vida dele, e leva para dentro de língua portuguesa, a coisa vai fluir. é isso Agora, mesmo. agora veja só, a gente pensa assim, essa mesma explicação não tem como você trabalhar isso na universidade, lá o aluno já é mais maduro. Mito, mito. No curso de letras, se eu pergunto para um aluno o que é subordinação, meu Deus do céu, parece que eu perguntei no cemitério. É, Uma viva alma. ninguém fala e ninguém olha para você, né, Deudo? Eles Não, olham não. assim, ó, outro olha para Exato. o lado, não é? Então, o que eu percebo com isso? Fazendo essa comparação para concluir aqui um pensamento. Eu percebo, Luciana, que, de modo geral, o aluno e o professor, ambos têm sido vítimas de um sistema que mais enclausura, sabe, mais aprisiona do que liberta. Sim. Porque esse é um tipo de discussão que numa turma de letras ela devia fluir naturalmente, com facilidade, mas o aspecto, como eu falei, significativo não foi construído lá atrás. Não, Então, eu não. não posso falar daquilo que eu não entendo, não sei a lógica, não domino o significado. É. E a gente tem uma realidade que não é diferente das realidades anteriores. Porque o que o Adeu está falando para a gente? É assim, a gente tem um sistema. Esses dias a minha prima perguntou assim para mim, Lu, você estudou na escola pública como eu. Ela tem a mesma idade que eu. Você estudou na escola pública como eu. Você tem problema de escrita? Você é até professora de português. Eu não sou, eu sou arquiteta.
Mas eu não tenho problema na hora de escrever, eu não escrevo as palavras de maneira errada. São raras as palavras que eu tenho de consultar para saber como escreve. Por que que hoje as pessoas não sabem tanto? Eu falei para você, é impressão sua que as pessoas sabiam mais. Porque lá no passado, quando a gente estudou, havia o caminho suave, né? Então, você tinha um método de alfabetização, certo? E ensinava pessoas no plural. Pessoas, cada uma do seu jeito. Não é porque eu tenho habilidade para escrever como ela tem habilidade para escrever, e a gente teve habilidade com a linguagem, que todos que estavam ali com a gente tinham essa habilidade, porque isso não é verdade. E isso não mudou para agora. Agora você Sim, continua com uma sala de aula com um método de ensino para várias percepções educacionais. O que eu quero dizer com isso? Várias pessoas que aprendem de maneira diferente. Então, você vai ter aquele que vai ser alcançado, mas você vai ter muitos outros que não serão alcançados. Por quê? Porque aquele método não funciona para aquelas pessoas. Então, ser isso, educador hoje é uma arte quando você leva para a sua sala de aula esse plural. Então, você vai isso. apresentar. O Adeildo falou uma coisa para mim aqui que eu achei muito legal, né? Fiquei aqui chocada que eu não sabia que ele toca flauta. E aí, esse plural a que a gente estava se referindo aqui era justamente esse. Se eu tenho um aluno que ele aprende mais olhando, não é? Ele é mais voltado para o visual. Se eu tenho um aluno que aprende mais ouvindo, e se eu Isso, tenho um aluno que aprende mais, por exemplo, escrevendo, o que eu tenho que fazer na minha aula, Deus? Eu tenho que mostrar aquele mesmo assunto de diversas maneiras. Mas é a mesma coisa, Luciane? A mesma coisa de diversas maneiras. isso. Explorando o visual, explorando o auditivo, explorando também o fazer, né? Porque o escrever é Isso, fazer, não é? isso. Assim como se E, você está na biologia, você vai montar um negócio, você monta uma maquete, por isso que a maquete funcionava bastante no passado, né? Deve funcionar ainda, porque ela é para quem precisa sim. trabalhar, precisa fazer. Então, é essa pluralidade a que a gente se refere. A gente tem que ter as várias formas de ver o mesmo assunto para atingir aquele que está precisando aprender. Não é isso? E isso passa pelo processo de formação. E é um processo de formação que a universidade não dá conta. E quem quer enveredar pelo caminho da educação tem que entender isso. É uma formação permanente. Permanente. Veja, eu gosto de tocar flauta. Flauta, para mim, é uma coisa que, desde quando eu me entendo por adolescente, eu me lembro que eu estava com a flauta na mão, tocando flauta, e enfim. E aí acontece, eu estou dando aula de trovadorismo, de literatura medieval. Não é? E aí, num dado momento da aula, eu saco da minha bolsa uma flauta e começo a tocar músicas medievais para os meninos. Obviamente, quando você já sai do convencional, já vira uma festa, sala de aula. E aí, naquele momento, eu consigo mostrar para ele onde é que aquela música está num filme, num outro artista da atualidade, como é que essas influências se manifestam, por que, que a gente estuda trovadorismo ainda hoje, né? Por que, que a gente compreende, aliás, por que, que a gente tem que compreender determinadas situações da literatura que ocorreram lá atrás e no momento em que a gente começa a mostrar para o aluno caminhos para que ele chegue a ele próprio chegue à construção de um sentido para a coisa, ó, a coisa flui. E eu vou falar mais outra experiência, Lu. É o seguinte, você, como estudante do assunto, mais do que eu, mas eu vou falar isso para todos vocês que estão vendo e nos ouvindo. Gente, a formação do professor, ela exige que ele busque muitas ferramentas que estão em muitas outras áreas do conhecimento. Entre essas outras áreas está uma chamada programação neurolinguística, que eu fiz um curso, a Luciane já fez esse curso e continua fazendo, estudando, né? Eu parei logo no primeiro estágio, mas isso que eu aprendi, eu trouxe para a minha prática pedagógica. E eu estava falando para ela de uma experiência que aconteceu comigo. É, uma turma tão travada que eu peguei para trabalhar comigo numa escola pública, onde eu trabalho até hoje, né? A turma estava muito travada, ela tinha medo até de colocar a caneta no papel e dar errado, só colocar a caneta no papel. E aí a aula foi assim, Luciane, olha, eu perguntei assim para eles, vem cá, gente, quantas vezes na vida vocês responderam a pergunta por quê?
Começou assim a aula. E aí há muitos, e aí fui indagando e resgatando com eles essa capacidade do cérebro funcionar bem e rápido, respondendo pergunta por quê. Beleza. Então agora vem aqui para o quadro comigo, vamos montar aqui algumas perguntinhas bem estratégicas, sabe? Ó, se me dessem tal tema, aqui esse tema aqui, uma frase que eu podia utilizar como ponto de partida, aí me deram uma frase lá, uma aluna já me deu a frase, aí eu dizia assim, Marcelo, você aí transforma essa frase em uma pergunta, por quê? E me fala, como é que você se comporta diante dela? Aí, olha, a coisa fluiu. Montamos uma sequência de frases. Lá no quadro, digo, agora vamos fazer o seguinte, galera, ó, Pera um minutinho só que o som dele saiu. É o microfone. Aí, pronto. pronto. Pega esse pincelzinho aqui, corta as palavras que eu vou pedir para você cortar. Ela foi lá e cortou e disse, agora, Yaritza, lê. Ela leu, quando ela olhou para mim, ela leu olhando para o quadro, mas quando ela virou que olhou para mim, os olhos dela não desse tamanho, esbugalhados. Poxa, por que ninguém ensinou isso antes? Mas volta no processo. Eles puseram um monte de resposta lá de porquês, não foi? Você pegou aquela, transforma na pergunta porquê, aí foi para a lousa. É que daí deu problema no seu microfone e a gente perdeu. Isso. Coloquei as perguntas por quê, né? E eles foram respondendo também, começando com o porquê. O porquê pergunta, aproveitei logo da aula disso também. E o porquê resposta. Sim. E aí, quando estava tudo armado lá no quadro, eu pedi para a aluna cortar os porquês e ler Isso. corrido, ler mesmo, corrido. Quando ela leu, ela olhou para mim e disse, caramba, por que ninguém ensinou a fazer redação desse jeito antes? Porque ela se espantou como eles rapidinho ali, em questão de 15 minutos, montaram uma redação. Uma redação, não foi um parágrafo. E a redação mais difícil, né? Para eles, a redação mais difícil é a dissertação, que era isso que ele estava fazendo. Então, aí a coisa flui, aí alguém vai dizer assim, cara, mas eu não recebo para isso. Olha só, eu não recebo para fazer esse tipo de leitura, para fazer esse tipo de formação. Não, de fato, você não recebe para isso, não. Isso faz parte do conjunto de características que um educador tem que ter. Exato. É a isso que ele se propôs. Não é ninguém se forma pensando no salário em primeiro lugar. A gente se forma pensando naquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer ser. É ideal em primeiro lugar. Se você se comprometeu e não quer fazer, amigo, então tem que procurar outra coisa para fazer. Não é? É assim que funciona. Isso. Olha, uma pessoa disse assim, recentemente num congresso do qual participei, ela contou a seguinte experiência. Um belo dia, muito cansado de muita aula, 15 aulas todo dia, na sexta-feira, estava esgotada a pessoa, e aí ela olhou para um professor que já era mais experiente do que esse jovem, na época era bem jovem, ele disse assim, meu Deus, eu estou esgotado, o que eu devo fazer? Professor fulano de tal, o que você me aconselha a fazer? Ele disse assim, esse professor fulano de tal, meu amigo, largue essa desgraça. Largue essa desgraça, saia disso. E aí, sabe o que esse jovem fez? Ele tirou o des da palavra e continuou num estado de graça. Educar para ele é um estado de graça. Ele ficou pensando, ele disse que ele refletiu sobre isso. Ele disse, como é que a pessoa transforma aquilo que ela faz todo dia em uma desgraça? Né? Nossa, pesado. E ele disse, não quero isso para mim. Eu estava esgotado porque fisicamente eu passei por uma jornada de trabalho violenta. Mas eu sinto prazer no que eu faço. Você quer ser educador? Entenda, você não vai ficar milionário. Quer ficar milionário, vou jogar na Mega Sena, talvez você consiga. Mas o que você vai contribuir em termos de construção de uma sociedade melhor, isso não tem preço, não. Não tem. O Adeildo, Oi? Gente, é assim, o Adeildo, ele mora um pouco longe daqui. Um pouco longe. Você conseguiria tocar na flauta pra gente alguma música da região onde você mora? Toco, tá aqui do meu lado. Aí a gente vai pensar, que região é essa? Pra gente descobrir de onde é, né?
que Adeildo vem? De onde que veio esse homem de luz aí? Conta pra gente. Só que você vai Vamos contar com lá, a música. vamos lá então. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal descobre. Aê! Muito legal, muito legal. Será que você sabe de onde é essa música? Será que a pessoa sabe, Adeildo? Será que eles sabem de onde você vem? Onde você mora, onde você está? Conta para eles, né? Será? Para eles poderem fazer a relação com a música. Então, olha, essa música, a última vez que ela apareceu na grande mídia, ela apareceu num comercial de uma empresa que estava vendendo alguma coisa relacionada ao Dia das Mães. Né? E a música é do Alceu Valença, aqui de Pernambuco, minha terra natal. Eu tenho duas terras, Luciano. Tenho É. duas terras. Tenho a minha terra natal e tenho a minha terra do coração. Nasci em Pernambuco, morei muitos anos em Pernambuco e fui embora para o Maranhão. E lá no Maranhão, morei em São Luís. Morei 28 anos em São Luís. Voltei para Pernambuco, estou em Pernambuco agora, de novo. Né? Então, eu tenho essas duas terras. No Maranhão, a musicalidade lá também é muito forte. Lá tem o Bumba Meu Boi, a festa de lá é um espetáculo. Você precisa conhecer. Como também você precisa conhecer os Lençóis Maranhenses, se ainda não conhece. Também Não. é um paraíso. É um paraíso. Aqui em Pernambuco, eu moro numa cidade do interior, chamada Bezerros. É uma cidade que fica a 470 metros acima do nível do mar. Uma cidade que, na época do inverno, agora, por exemplo, está bem friozinho. Tem os lugares mais altos aqui da cidade, tem a Serra Negra, que chega a ter 1.094 metros acima do nível do mar, friozinho gostoso. Né? Muita montanha, muito verde, muita cultura. E eu costumo dizer que quando você incorpora a cultura da sua terra no seu fazer pedagógico, você termina criando uma marca, né? Uma marca registrada. E aí, quando eu entendi que eu não era só Pernambuco, eu era também o Maranhão, eu não era só o Maranhão, eu era Brasil, eu comecei a ampliar os meus horizontes culturais. Então, eu levo para dentro da minha sala de aula tudo que eu posso, sabe? Todas as experiências, todas as vivências, todas as pessoas. Veja, a tecnologia, como ela nos colocou no mesmo lugar. Estamos na mesma Não sala. é? Olha, Tá vendo? é Estamos isso na mesmo. mesma sala. É isso mesmo. É isso aí. Mas olha só, a gente descobriu de onde era o Adeildo, onde ele estava por meio da música. E a gente pode fazer isso com todo conhecimento. E é um prazer escutar alguém tocar uma música, não é? E assim É, como é um prazer a gente aprender as coisas de diversas maneiras. Então fica isso. aqui o nosso recado. Porque infelizmente, Adeildo, o nosso tempo esgotou. Aliás, a gente já Tá passou legal. faz tempo, né? Mas é que estava tão bom, que eu deixei. Vamos até onde a gente aguentar. Mas, olha só, eu acho que ficou assim uma prática boa a sua música, para a gente saber como a gente pode despertar até a curiosidade nas pessoas, que é o que ele fez com a perguntinha do porquê. Se a gente desperta a curiosidade, a gente desperta o conhecimento. Por isso eu digo, o educador, ele não transmite conhecimento, ele provoca o conhecimento. Isso é É bonito verdade. demais, né? É sim. É É muito sim. bonito. E A gente está essa precisando de pessoas que pensam, precisando. Não que as pessoas deixaram de pensar, mas acontece que a tecnologia ela favorece esse não pensar. Né? E é, até por isso eu acho que muita gente, por exemplo, não gosta de filosofia, não gosta de história, sendo que esses conteúdos eles engrandecem o nosso conhecimento e eles também acrescentam muito aquilo que a gente tem na experiência da nossa vida. Porque tudo que a história traz, que a filosofia traz, na verdade, agregam a nossa modernidade. Por isso que a gente está é aqui, isso mesmo. É isso mesmo. não é isso? Enquanto a tecnologia afasta, né, para muitos ela une. Né? Ora, o que separava um continente de outro? Um mar. O que ligou um continente ao outro? O mar.
Sensacional. É isso mesmo. Adeildo, foi um prazer enorme conversar com você. Eu adorei. Vocês viram que pessoa linda? Gente, olha, ele fez esse vídeo para o profissional, mas a gente tem os vídeos motivacionais aqui no canal Eu Sou, etc. A gente também tem os vídeos de assuntos polêmicos e também de atualidades, né, que a gente chama de tudo de atualidade, porque no fim, todo assunto antigo continua sendo atual, porque o homem é o mesmo. Olha que interessante, né? É isso mesmo. Então, você tem tudo isso no canal, inscreva-se, acione lá o seu sininho para você sempre receber os avisos dos novos vídeos, tá certo? Muito obrigada pela sua participação, Adeildo, foi maravilhoso. Eu que agradeço e quero aproveitar também para convidar o pessoal que nos vê a me seguir no meu perfil lá no Instagram, Prof. Adeildo JR, a visitar meu site, tem muitos artigos meus por lá também, no adeildojr.com. E se você olhar aí no canal da Luciane, o meu canal está aí, eu sou parceiro dela. Tá aí do ladinho. Se Pode dar lá uma visitinha lá. Se inscreve lá que a gente tem muito conteúdo bom lá para partilhar com vocês. Tem, o Adeildo, ele é o louco das redes sociais, gente. Pode ir lá, tem muita coisa para você aprender, muita coisa. Conosco, Um abraço. Né? Graças a Deus. Outro, é isso aí. um abraço Beijão. também. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.